Posso ir, Matheus? Valendo? Sejam todos bem-vindos ao 99 Não É 100 Podcast. Hoje nós temos mais um convidado especial. Toda vez eu tô dizendo isso, né? Sempre tem um convidado especial. Meu irmão falou, se você disser que todo mundo é especial, ninguém é especial. Não, no meu conceito, todos são especiais. Pra gente dar início, eu quero pedir pra você, nesse instante, se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Compartilhe essa conversa com outras pessoas, outros amigos. Vai ser uma conversa muito produtiva. Eu já estava conversando aqui com o meu convidado e tem muita coisa legal para a gente compartilhar com vocês. Primeiro eu quero dizer que se você tem a vontade de ter uma camiseta tão bonita igual essa que eu estou vestindo aqui, do podcast, ó, 99 Não É 100, você pode adquirir de que forma? É só me pedir. Pode pedir pelas redes sociais, pode comentar no vídeo aí. A gente envia para qualquer lugar, aonde você quiser. Tem outras cores, outros tamanhos. Veja só que linda que ficou. Outro recado que eu tenho é sobre o nosso apoiador, a empresa Mini Brand. Essa agência de marketing tem feito um trabalho sensacional. Você que é empresário, que tem um comércio, você deseja melhorar a imagem do seu negócio? Lembre-se, seus clientes estão nas redes sociais. É ali que eles estão vendo você, ouvindo você. Se você precisa de equipamentos de qualidade, se você precisa de uma edição profissional, é com esse pessoal que você precisa falar. Eu quero dar uma ideia para você. Quando os proprietários colocam a imagem de uma pessoa, normalmente as vendas aumentam. O que você acha de você contar a história da sua vida? De como você começou o seu negócio? De repente é uma história linda, um testemunho de superação. Só que você vai precisar de alguém para dirigir, você vai precisar de alguém para editar, você vai precisar de imagens de qualidade, uma iluminação de qualidade. Então é com esse pessoal que você precisa falar. Mini Brand, agência de marketing. Segundo apoiador é a Skur Store Moda Masculina. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa empresa aqui, de moda masculina, também é nosso apoiador e tem feito um trabalho sensacional na internet. Você vai conseguir encontrar disponível todos os produtos aqui da Skur Moda Masculina, casual e social. Precisa se vestir bem? É com esse pessoal aqui que você vai falar. Nós vamos deixar aí o QR Code que você vai conseguir acessar as redes sociais, vai conseguir acessar o site e olha só que bacana, tem um desconto exclusivo para todos vocês. Na hora que você finalizar sua compra, Skur 15, você vai receber 15% de desconto. Então veja só que legal. Roupa de qualidade, bem vestido e custo bem barato. Gente, você não vai encontrar em outro lugar. É lá na Skur Moda Masculina. E olha só que bacana, eles mandaram um super... eu deixei o inverso? Não acredito. Então, eles mandaram um super presente aqui para o nosso convidado, o Leandro, que eu já vou apresentar e já vou entregar aqui. Obrigado. E já vou entregar o presente aqui para ele. Uma super camiseta aí, ó, para ele poder usar. Tá aqui deixa eu mostrar mais uma camiseta. Muito obrigado. Olha só, essa aqui é a básica. Olha que linda. Então lá você vai encontrar camiseta, vai encontrar camisa, tudo de moda masculina. Tem o pessoal que diz assim, eu já vi na internet às vezes, eu não sei que presente dar pro meu marido, pro meu namorado. Como é difícil dar presente para homens. Gente, na Skur Store é fácil encontrar um presente pro homem. Procurou, você vai encontrar. Bom, sem mais delongas, meu convidado estava dizendo que ele estava muito nervoso no começo, então eu não quero que ele fique nervoso. Hoje nós temos aqui a presença do Leandro. O Leandro, inclusive, até pelo que eu soube, ele mudou de nome. A partir do momento que o João chegou, ele se tornou o pai do João. Pai do João. E aí eu falei, nós temos muitas semelhanças, porque eu também sou pai do João. O meu filho mais velho se chama João Fernando. E aí eu queria começar agradecendo pela disponibilidade do irmão de poder vir falar com a gente e dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui de conversa. A gente vai bater um papo bem amigável. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você. Um pouco nervoso, né? Primeira vez, mas vamos bater um papo aí, né? Muito bem. E falar de coisas boas. Isso aí. A nossa audiência já pôde acompanhar o nosso episódio com o João. Foi uma benção, né? Muita gente já compartilhou. E a gente queria também falar com o pai do João, né? Com a família, né? Do João, porque recentemente eu estive num congresso
E aí no congresso se chama Um Lugar para Todos, da Universidade da Família, e aí eles disseram que quando nasce uma criança típica, nasce uma família típica. Nasce um pai, uma mãe. Então eu queria muito ouvir também uma pessoa completamente envolvida com essa situação. O João Pedro é surdo, ele nasceu com a Sim. surdez. E aí eu queria muito ouvir o nosso irmão. E aí é o seguinte, irmão, o irmão é de São Carlos, é natural de São Carlos ou o irmão mudou pra cá? Na verdade, eu sou natural de Sertãozinho, mas eu sou de Barrinha, minha cidade natal é Barrinha. Barrinha? Mas o que acontece? Todo nascido de Barrinha tem que nascer numa cidade vizinha, porque Barrinha não tem hospital. Ah. Então o irmão passou a primeira infância em Barrinha, mas na verdade nasceu em Sertãozinho. Em Sertãozinho, isso. Então, só nasci em Sertãozinho e já voltei. Entendi. Que foi o caso do João também. É o mesmo caso. Entendi. E eu vim parar em São Carlos como? Através de uma psicopedagoga do HC de Ribeirão Preto. A gente estava procurando escola por João Pedro, né? E encontramos em São Paulo. Mas aí foi a gente começou a pensar, falei, gente, São Paulo é meio... E ela indicou, falou, em São Carlos tem uma escola de educação bilíngue para surdos. Aí a gente veio conhecer, e eu falei pra minha esposa, né? Falei, ó, chegar lá, na hora que ele vê as crianças surdas, não vai ter volta. Então pensa bem. Chegamos na escola, a gente amou a escola, né? Viu as crianças, ele viu, adorou a sala, todos os alunos eram surdos. A professora bilíngue ensinando em Libras. E daí eu tive que fazer, como eu digo, ficar com 2 residências. Uma em Barrinha, porque eu trabalhava lá, e uma residência em São Carlos, que aí eles ficavam aqui durante a semana. E antes da pandemia, eu vinha na sexta, levava eles de volta. E trazia na segunda. Aí veio a pandemia, a gente voltou definitivo para Barrinha. E depois da pandemia a gente tentou ficar lá, mas por questões da educação dele tivemos que voltar. Aí alugamos uma casa em São Carlos e estamos aqui ainda. Que pensa. E além do João, o irmão tem mais filhos? Aí eu tenho a Maria Fernanda, né, que é mais nova, ela tem 15 anos. É um ano mais nova que o João. 11 meses mais nova que o João. Que benção. E essa escolha por essa escola, qual que é o nome da escola, irmão? A escola é da Lila Gali. Da Lila Gali. Isso. E aí é uma escola, a professora ensina em Libras. Então... Isso. Lá tem um projeto da UFSCar, que a UFSCar, ela tem o curso de tradutor e intérprete de Libras. Então ela tem esse projeto dentro dessa escola da educação bilíngue para surdos. E o surdo, ele chega na escola, ele não sabe Libras. A maioria dos surdos. E lá eles começam a aprender a Libras e concomitantemente o português escrito. Só que não é uma professora dando uma aula, falando, oralizado e uma intérprete do lado. A própria professora dá aula na língua deles, em Libras. Puxa, que legal. Entendeu? Aí somente no 6º ano que eles vão para a inclusão. E assim, inclusão em que sentido, irmão? A inclusão eles vão para a sala de aula com os ouvintes. Então, senta do lado do ouvinte. Isso, do 1º ao 5º é a sala só de crianças surdas. Aí no 6º ano eles vão para as salas dos ouvintes. Que lá tem um trabalho também com os ouvintes nesse período, né, do 1º ao 5º, deles estar aprendendo Libras, para quando chegar o coleguinha surdo já ter uma interação com ele na sala. Aí lá vai ter intérprete de Libras, entendeu? Mas ele é preparado, porque na hora que ele chega no 6º ano, ele já sabe ler, já sabe escrever, ele já sabe a língua de sinais, então ele tem um aproveitamento maior, assim, da matéria. E aí, no caso, é uma professora que fala em português e vai ter a tradução, é isso? Vai ter a interpretação? Na inclusão, sim. Na inclusão. Vai ter a professora dando aula normal, falando em português, e vai ter a intérprete. E o intérprete. Na sala bilíngue, não. A professora é bilíngue, então ela dá aula na língua de sinais. Que legal. Acho bacana também, porque na verdade todos os locais que os surdos vão frequentar vão ter ouvintes
e vão ter surdos, né? Então, Sim. acho que é bacana essa inclusão, bem legal. Sim. E aí, irmão, como é que é essa história? Quando o João nasceu, como foi para vocês? É porque a gente normalmente faz o pré-natal, tem as informações do pré-natal. Já houve essa detecção pré-natal ou foi depois do nascimento que o João era surdo? Na verdade, foi depois do nascimento. Mas no nascimento dele, no pré-natal, a gente conseguiu detectar, o médico conseguiu detectar uma questão renal. Um líquido, um acúmulo de líquido, que eu não lembro, eu não recordo o nome correto agora. Tá, então a gente estava acompanhando isso. No nascimento dele, no primeiro dia, ele nasceu, minha esposa me ligou. Ó, você precisa vir no hospital agora, que tem que autorizar uma cirurgia. No dia que ele nasceu, eu falei, uma cirurgia? Aí eu peguei o carro e fui correndo. Cheguei lá, aí o médico explicou que ele nasceu com uma má formação no nervo do ânus. Então o ânus dele era fechado. E era uma cirurgia de urgência, entendeu? Tinha que ser feito naquele momento. Tá. Então eu já autorizei, já fiz a cirurgia. Então a questão da surdez, ela veio depois. Quando ele tinha 8 meses, a gente começou a perceber que ele tinha algum problema de audição. Não reagia a alguns sons, é isso? Ele não reagia a alguns sons, de repente ele reagia, então a gente ficava na dúvida. Não é, mas aí com o processo, começamos a levar na fono, tudo, foi feito os exames, aí detectou a surdez profunda, ele já tinha mais de 2 anos. Entendi. Onde ele começou a usar aquele aparelho auditivo externo, né? Uhum. E depois disso, passando um período, surgiu uma vaga dele fazer uma cirurgia de implante. Um implante coclear. Sim. Que eles abrem o cérebro, coloca uns eletrodos no lugar do nervo para ele poder ativar a audição. Certo. Só que nessa cirurgia descobriu que o nervo da cóclea também era mal formado. Entendi. Então o João tem a má formação dos nervos, que causou a surdez e a questão da imperfuração anal. Entendi. Puxa. O irmão já era cristão? Já. Quando o João nasceu? O irmão é cristão de berço? Eu me recordo, assim, que quando eu era criança, minha mãe sempre levava para a igreja. Só que eram várias igrejas, assim, então eu não lembro. Eu lembro o nome de umas delas que chamava Capela da Bênção. Mas depois dos 8, que eu me lembro, assim, da Assembleia de Deus. Tá. Que é a que a gente frequenta até hoje. E minha mãe também. Sua mãe também frequenta a Assembleia? Sim. Assembleia de Deus do quê? No caso lá, é a Assembleia de Deus Missão. Missão. Que ela é da região do Triângulo Mineiro, né? Uhum. E depois acho que o João já tinha uns 5, 6, 7 anos, e eu passei a frequentar o Ministério do Belém. Tá. Lá na minha cidade. Aí, nesse período, fui consagrado a diácono, presbítero, cheguei a evangelista, mas depois eu comecei a focar na causa do João. Certo. Porque eu vi essa necessidade, né, de estar junto com ele, e aí onde tinha um trabalho com Libras, eu procurava estar indo. Tá bom. E aí, no caso, eu nem apresentei o irmão como evangelista, nem começa... Irmão, me desculpa, eu também não tinha informação. Isso, mas pelo que como se diz? Não atinge, tem gente que fica chateado. Não, que isso, eu não tenho. Tá tudo bem. Pelo que eu soube, inclusive, o irmão até meio que mudou de nome, né? Como eu disse. Sim. Né? Então é o pai do João. Então agora o pessoal não chama nem de evangelista, nem de presbítero. Não. Tá chamando de pai do João. Então tá certo. Ô, irmão, e aí o que eu queria saber é o seguinte: quando nasce uma criança, nasce um filho, é uma felicidade. Sim. Na maior parte das famílias. Mas em alguns momentos nasce uma apreensão. O irmão, sendo cristão, como foi o coração? Como é o coração de um pai que o seu filho vai passar por um procedimento cirúrgico,
daqui a pouco um novo procedimento cirúrgico. Quando foi fazer o implante coclear, é evidente que nasce uma esperança. Sim. E aí tem-se novamente uma notícia triste. Como que é o coração de um pai assim? Como eu te digo, quem acompanhou muito o João nessa questão foi a mãe, né? Uhum. Questão médico. Então a gente trabalha, então a gente chega, a gente só quer saber as informações. E aí, como foi? E ela vai explicando. Mas a gente já, desde o início, a gente já. O tratamento que a gente leva, é de que a gente vai fazer o possível para que possa ouvir. Tá. Entendeu? Então começou pelo aparelho auditivo, aquele O externo, daqui a pouco veio o implante. Aí começa a fazer fono, começa a falar algumas palavras, porque o surdo ele não é mudo, né? Uhum. Ele fala. O João mesmo hoje, ele não gosta de ficar falando. Não. Mas se estimular, ele já falou algumas palavras, né? Então ele falava bala, bola, Uhum. tudo que ele aprendeu na fono. Pai, papai, mamãe. Sim. E aí ele parou de treinar. Por quê? A partir do momento que veio a Libras, já desestimulou ele da oralidade. Da fala. Entendeu? E o que a família pensa? Não, ele vai ter que falar igual todo mundo, entendeu? E como que a gente vai se comunicar? E a gente pega nessa linha. Porque os médicos também pegam nessa linha, entendeu? De estimular. O médico fica insistindo para os pais, ó, o seu filho precisa falar, precisa... Exatamente. Veio a questão do aparelho, veio a questão do implante. Então o tratamento é esse, fazer com que ele ouça. E não tinha a questão da língua de sinais. E quando ele estava com 3 anos, a gente estava comunicando muito com sinais caseiro em casa. E o caseiro, você sabe, né? A água é assim, a coca é assim, o guaraná é assim, o café é assim, o leite é assim. É tudo assim. É tudo assim, em casa. Aí eu falei, ó, tá errado. A gente precisa fazer o certo, então. Porque ele automaticamente já vai se adaptando. É uma Sim. criança inteligente e quer se comunicar e vai se virando. Se virando, vai dando um jeito de se comunicar. Uhum. E quem tá na família compreende. Ó, agora ele quer leite, agora ele quer água. A gente vai entendendo. Mas e o mundo externo? Como é que ele vai fazer com aqueles sinais caseiros? Não, então precisa aprender o correto. Aí a gente incentivou ele a aprender. Então ele começou a frequentar a associação dos surdos de Jaboticabal na época. Uhum. Lá também tinha a questão da fono, que ele fazia a oralização. Então, a gente como pai pensa em tentar reabilitar, né? Uhum. Mas e esquece, eu acho que de tentar ver o que é o melhor para ele nesse sentido. Entendi. E assim, é muito comum, irmão, o cristão, a maior parte dos cristãos, inclusive em alguns momentos é até muito pregado na igreja, de que é assim, você é cristão, você não vai enfrentar dificuldade, né? Que você vai ficar rico e tal. Algumas igrejas são adeptas a esse tipo de prática, até pelo que eu conheço da Assembleia de Deus, não é o caso. Mas é comum muitos cristãos deixarem Jesus a partir do momento que uma notícia como essa se apresenta. Assim, é um baque. Recentemente até estava estudando a respeito. Tem alguns pais que passam até por um processo de luto, como se fosse a perda do filho idealizado, o filho ideal, né? Então, isso aconteceu com o irmão, assim, de pensar em abandonar a fé, de não estar mais com Cristo, ou isso não passou pela mente do irmão? Não, nem passou pela mente. Graças a Deus eu não tive essa visão, né? Nem esses pensamentos. Na minha cabeça o que eu penso mesmo até hoje quanto mais eu conseguir melhorar, adaptar para que ele possa evoluir, melhor. Então eu sempre tentei isso, buscar caminhos para ele ter uma vida melhor, uma independência. E essa acho que é a recomendação para toda família típica, né? Ao invés de... É muito comum algumas famílias quererem esconder os filhos, né?
ou surdez, ou mobilidade reduzida, independente de qual seja a situação, muitas famílias querem esconder. O irmão não teve esse pensamento, né? Não quero esconder, eu quero que meu filho se adapte ao mundo e consiga aprender. Foi dessa forma? Foi dessa forma. Eu sempre pensei nesse sentido. Tanto é que aí ele começou as aulinhas de Libras na associação, e em casa eu ajudava ele, tipo, tinha esse copo aqui, eu já ia no YouTube, copo em Libras, aí já tinha um sinal. Copo. Opa, perdão. Copo. Mostrava pra ele, ó, isso aqui é copo, isso aqui é colher, isso aqui é garfo. Aí... Então, esses sinaizinhos básicos eu também aprendi na época. Você passa a aprender porque tinha que ensinar. Tinha que ensinar. Mas aí foi até um período que eu falei assim, nossa, eu sei Libras, né? Eu achava que eu sabia. Aí um dia a gente levou ele na casa de uma amiga de escola, foi uma amiga que ele estudou no primeiro ano, e ela tinha mudado para uma outra cidade. E um dia a gente se encontrou. E os dois começaram a conversar. Aí eu vi que eu não sabia nada. A hora que eu vi eles sinalizando, eu falei, não. E eles falam muito, né? Falam muito. Eu falei, eu achei que eu sabia, eu não sei nada. Aí... Não, aí foi tudo bem, passou. Eu continuei incentivando ele a aprender, né? Mas eu não fui fazer curso ainda não. Aí depois a gente vai chegar nesse ponto aí. O irmão sentiu dificuldade, então, para aprender a língua? Achou que não iria conseguir? Como foi? Não, depois que eu vi ele conversando, eu achei que eu não ia aprender, não. Eu falei, não, é muito difícil. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque essa é a realidade da maior parte das pessoas. Tem gente até que se sente impulsionado, até para questão ministerial, de fazer a tradução no culto, mas muita gente, é difícil, não vou conseguir. O irmão também tinha esse pensamento, né? Ó, vendo fazer, eu acho que eu não vou conseguir. Também foi mais ou menos isso? Na hora que eu vi duas crianças conversando, eu falei, duas crianças, eu não entendi nada. Entendeu? Eu falei, eu achei que eu sabia. Porque eu ajudei ele na infância, né? Uhum. Além dele... Palavras simples. Sim, do dia a dia ali. A minha esposa, ela escrevia um papel, então ela colava lá na geladeira. Geladeira. Armário. Entendeu? Mesa. Ela fez esse trabalho também. Guarda-roupa. Então tudo ela tinha um papel colado em casa. Porque também a gente estava incentivando ele a aprender a ler o português. Ler o português. E o João consegue ler português? Consegue. Ele lê muito bem português. Lindo. Porque, na verdade, para ler, né, no caso, é mais fácil para quem consegue ouvir. Para quem é ouvinte, é mais fácil. O ouvinte tem uma facilidade maior, né? Veja só, mesmo com todas as dificuldades, os empecilhos, veja a importância, então, da família. Estar junto. A rotina mudou? Como que é? Você tinha uma rotina antes, uma vida antes do João, e depois, com o diagnóstico, com o conhecimento, começa a mudar a forma de se comunicar? Até com a esposa ou não? Ou sempre vai em português? Olha, em casa, assim, mudou a rotina. E tanto é que às vezes a gente se comunica de longe. Porque a gente sabe Libras, então não precisa estar perto. Dentro da igreja, faz um sinal lá, comunicou, entendeu? Em casa também, às vezes a gente está conversando, daqui a pouco você está sinalizando. De repente a gente está falando, vê que ele está do lado, aí você tem que parar de falar, tem que sinalizar. Então a gente pegou esse costume também de... interpretar para ele fazer parte da conversa. A gente já conversa para ele fazer parte. Então mudou totalmente. Até mesmo... a gente começa a conhecer mais famílias com crianças surdas, você começa a ter esse contato, a gente tem amizade que, assim, na região, quase em toda cidade tem alguém, entendeu? Que a gente conhece, que a gente fala. Então, mudou muito a nossa vida. Tanto é que a gente não para, todos os finais de semana tem alguma coisa. Ou um convite para pregação, ou um aniversário, entendeu? Um churrasco, sempre tem alguma coisa. Mas tudo em função do João. Então a gente acabou entrando no mundo dele, né? Vamos falar assim. Que tem o mundo do ouvinte e o mundo do surdo. Então a gente tá ali, vive mais no mundo do surdo do que no mundo do ouvinte. E o irmão, assim, qual que é a percepção do irmão? O irmão acha que existe
preconceito? Quando eu falo não só na sociedade, na igreja também existe esse preconceito? Porque assim, na igreja a impressão que eu tenho é que tem que orar e tem que ser curado, né? Então, durante muito tempo, houve-se até uma negativa assim da igreja de a gente não tem o intérprete porque o surdo tem que ser curado e outras necessidades também tinha que ser curado. O irmão sente esse preconceito assim ou não sente mais? Eu não vejo como preconceito, eu vejo como, acho que, falta de informação. Tá. Entendeu? Não porque a pessoa está sendo preconceituosa, é porque ela não tem conhecimento da, da necessidade de uma pessoa com deficiência. Então, às vezes, ela acaba pecando em algumas questões, entendeu? Uhum. Aí isso eu falo para qualquer deficiência. Então, acho que só sentindo na pele para a pessoa poder virar a chavinha e como que eu falo? Mudar o modo de agir, de pensar nessa questão. Você tinha feito mais perguntas, né? Da sociedade, assim, em geral. Como que as pessoas olham, assim? Porque a gente percebe, às vezes, o preconceito no olhar, assim, né? A discriminação. Isso acontece? Eu acho que não, assim, no meu ponto de vista, porque a gente conversa bastante. Uhum. Então você sai na rua, tá sinalizando, as pessoas estão olhando, entendeu? Então a gente não tem vergonha de sinalizar mais. Eu acho que antigamente tinha essa... Tinha esse bloqueio? Eu acho que no começo acho que até eu tinha essa questão de ficar falando em Libras em público. Mas hoje, qualquer lugar, a gente já começa, tá num restaurante, numa pizzaria, já começa a conversar, sinalizar. Daqui a pouco liga um amiguinho no celular, tá lá o tempo todo sinalizando. Então, a gente não tem mais esse bloqueio. As pessoas olham, ficam... Eu acho que hoje o pessoal tá admirando mais, entendeu? E tá tentando acho que mudou, né? Porque que nem a questão da cura. Eu mesmo, que eu me lembro da minha época de infância, eu conhecia um surdo. E eu até falo, a gente chamava ele de mudinho, né? Aquela questão. E tanto que ele tem a minha idade, esse surdo, ele aprendeu Libras com 34 anos, depois que ele casou com uma outra surda. Olha. Então, nem até a época que a gente soltava a pipa, nem ele sabia a língua de sinais, entendeu? E pra nós ele era o mudinho. Não, hoje, pra mim, ele é o Anderson. Entendeu? Ele não é... Não... Ó, quem tá ligando? Quem tá falando com o João? Ah, é o Anderson. Entendeu? Então, morreu aquilo lá. E a gente conhecia um. Então, acho que até a igreja fala assim, tem um surdo ali, Jesus vai curar. Mas não é um, são 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. 3 milhões têm surdez profunda. Quer dizer, é muita gente. E onde estão esse pessoal? Tudo escondido. A maioria... Família esconde. A família... Não é que esconde, ele nunca saiu de criança pra rua. Acostumou a ficar dentro de casa, entendeu? Não sabe se comunicar e... Quer dizer, ele fica ali dentro de casa, não tem contato com o mundo externo. Então, você pega hoje, assim, a maioria dos surdos, crianças já estão estudando, eles estudam, eles têm amigos, entendeu? Então, você percebe que tem muito mais do que aquela quantidade que a gente via, que a gente achava que tinha que curar. Entendi. Entendeu? Agora me fala, 3 milhões, se não curou, é falta de fé? E aí? Aí muda a visão, né? Porque no caso do João, o dele é nervo mal formado. Jesus pode fazer um milagre. Mas também Jesus usa para levar o evangelho aos outros. Que é até uma questão que falta muito hoje, né? De cristãos que são surdos, que possam... Porque às vezes a gente tenta, como ouvinte, levar a palavra e não é a mesma coisa, né? Não é o surdo comunicar para o surdo. Agora que se coloca um surdo para comunicar com o outro surdo, eu fico percebendo entre eles mesmo. Como que muda? A recepção é melhor. É melhor. É bem melhor. Entendeu? Então aí a gente passa a entender um propósito. Exatamente. Né? A primeira oportunidade que o João teve na nossa igreja, ele trouxe uma palavra e nas outras também, mas foi muito marcante porque ele leu o texto de que essa enfermidade é para a glória de Deus.
Exato. Então, o texto dizia isso, né? Então, uma pessoa que enfrenta uma deficiência, o que eu percebo é que nosso mundo não é preparado para a nossa sociedade. As calçadas não são preparadas para quem tem mobilidade reduzida. Você vai no metrô, no ônibus, no cinema. Quantas pessoas no comércio são aptas para conseguir atender bem um surdo? O número é muito pequeno. Então a sociedade em si não está muito preparada. E a partir do momento que você ouve um surdo, né, o pai do surdo dizendo, olha, a gente entende que isso se torna um ministério, então eu acho que o testemunho que o irmão está contando, está transmitindo para todos os nossos ouvintes aqui, eu acho que está edificando muitas famílias. E eu acho que no fim das contas é um impulso. É um impulso para as famílias atípicas e para a família que o filho tem uma necessidade especial, para que o pai entenda que tem um propósito em tudo isso, né? Aquele questionamento que os discípulos fazem: quem pecou, ele ou os pais? Então, acho que... Às vezes acha que é fruto de um pecado, né? Ele tem a deficiência porque alguém pecou. As pessoas têm essa mentalidade. Tem. Acho que não é de hoje, né? 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Os discípulos já estavam perguntando já. Exatamente. E aí agora o irmão consegue entender, então, um ministério. Um ministério. Puxa, que benção. Isso é... E o João, como é? Ele recebe muito convite para pregar nas igrejas? Como é que funciona? Olha, tem muito convite, porque assim, no Instagram dele, assim, todo dia tem 2, 3 convites. Só que aí você vai ver, é lá no norte, entendeu? Na Bahia. E às vezes são pessoas, assim, simples, né? Que tem aquela vontade de criar um ministério, ou já tem um ministério, só que eles não têm apoio. Às vezes falta financeiro, porque no caso do João, é difícil levar o João para um lugar assim, porque tem o João que é menor, aí tem que levar um responsável. Sim. Aí você fala, tem intérprete? Não tem. Você tem que levar o intérprete. Quanto vai custar tudo isso? Às vezes de avião. Então acaba ficando caro e então a gente não consegue atender essas demandas. Certo. Então aqui na região, sempre que tem, a gente vai, entendeu? Convidou, tá disponível. Já falei pra ele, eu falei, você é membro da igreja, você tem pastor, tem um líder. Você tem que avisar quando você tem compromisso. Na ceia você não pode faltar e nem na escola dominical, hein? Vê os dias certinho pra não ter problema. Que bom que a gente ter esse cuidado. Olha só. Porque tanto é que agora, como ele é membro da Madureira, chegou até o cartão de membro dele. Falei, responsabilidade agora, seu líder é o Douglas. Você tem que passar tudo pra ele. Aí ele avisa o pastor, tá bom? Tá bom. Que ele entende, foi uma benção. Porque é muito comum. O João tem quantos anos? 16. 16. Olha como ele é jovem e já tá com essa responsabilidade. Sim. E aí esse cuidado, né? Porque tudo isso que a gente tá conversando é que Deus tem um chamado. É um chamado na vida dele. Primeiro que ele sensibiliza os ouvintes a ter um olhar, né? Para outros grupos. Ele também consegue comunicar para os surdos o amor de Deus. Sim. É uma pessoa que está com situações semelhantes e ele pode transmitir o amor, né? E aí, evidente que vão surgir muitos convites e até recentemente a gente viu um caso, ficou famoso na mídia, né? Eu acho que ele deve ter uns 16 anos também, né? Aquele profeta Mirim. E aí, no fim das contas, acaba acontecendo alguns excessos, acaba acontecendo muitas críticas. Então, o irmão tem essa cautela, esse cuidado. Você é membro dessa igreja, você tem que estar na Santa Ceia, tem que dizimar, entendeu? Sim. Tem que o irmão tá comunicar. Formando um cristão. Sim, a gente ensina, né? Tanto é para não acontecer o que a gente tá vendo com o menino. De uma exposição negativa, Sim. né? De às vezes sofrer, né? Exatamente. Olha só que benção. Nesse sentido aí. E aí, para ter o contato com a palavra de Deus, como que funciona pro João? Ele lê o português, ele gosta mais... Porque eu já vi que tem vídeos, o pessoal faz, acho que a tradução dos textos bíblicos em Libras, né? Existe uma Bíblia no Brasil, acho que é a única em Libras, que é do Bíblia TPS, tradução própria dos surdos. Eles terminaram o ano passado o Novo Testamento. Então tem de
Mateus, Apocalipse. Então, o João, ele usa esse aplicativo, mais para estudo, porque ele faz a leitura no português, depois vai assistir a sinalização. Que aí para ele compreender melhor, porque às vezes no português, às vezes tem palavras ali que ele não conhece do texto. Então, acho que de um texto lá, 80% pode ter 20% de palavras que ele não conhece. Então, hoje ele usa a Bíblia Nova Tradução Linguagem de Hoje. Tá. Para poder facilitar, porque a gente dá uma Bíblia com a linguagem antiga, não é usado nem pela gente. A gente não consegue entender algumas palavras. Sim. Então, para o surdo, quanto mais conseguir facilitar a tradução, melhor. Então, ele usa as duas traduções. E eu costumo, às vezes, pegar cortes de filme. Um filme de Jesus com a mulher samaritana. Então, por lá faço a edição. Eu junto a leitura em Libras com aquele corte do filme para ele poder entender o que está acontecendo. Então, ele já assimila. Com o texto bíblico. Isso. Fica mais... E assim, quando ele vai... Essa curiosidade é pelo seguinte. Quando ele esteve aqui, né, nessa última vez, ele trouxe a mensagem baseada em Lucas 15, versículo 4 ao 7, da ovelha perdida. Isso. E aí, justamente, a gente já tinha ideia de fazer o podcast. Acabou que a mensagem que ele trouxe, a gente escolheu o nome 99 não é 100, por causa da mensagem que ele trouxe para nós. E aí os tópicos da mensagem é o seguinte: por que essa ovelha se perdeu? Será que ela era surda e não ouviu o comando do pastor? Ela tinha mobilidade reduzida, não conseguiu acompanhar o grupo? Era autista e aí tinha dificuldade na socialização? Era idosa e os idosos vão ficando para trás? Esse ponto de vista, assim, sabe, é como se abre a mente, né? Sinceramente, eu não me lembro de algum momento da minha vida ter ouvido uma mensagem, e eu sou cristão desde berço e Sim. Sou pregador do evangelho também, não me lembro de ter ouvido alguém pregando com esse ponto de vista. E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você auxilia ele para preparar a mensagem dele? Como que é? Ou ele lê o texto, ele faz essa interpretação, o Espírito Santo influencia ele e ele comunica a você? Nas primeiras mensagens, eu fazia os esboços, eu já começava, né? Porque você é pregador. Eu não sou pregador. Não? Se me der uma oportunidade, eu vou lá e falo da mensagem, mas não tenho o dom de pregação. Tá. Mas eu gosto muito de estudo. Sim. Também gosto de ensinar. Aí, quando ele começou a ter oportunidade, tanto é que ele tinha 11 anos na primeira. E eu falei que... Aí ele teve um convite para pregar. E eu falei, e agora? E ele é bom de contar história. Você contou uma história para ele uma vez só, ele conta a história de novo, completa para outra pessoa. E eu já não tenho esse dom. Então ele já ouvia a historinha da bíblica, né? Então ele conhece Sansão, Davi, Jesus e várias... Noé. Então as histórias bíblicas já estão na mente dele. Então, às vezes, na hora de montar um esboço, eu falei, e agora? A gente precisa... Eu começava a orar, às vezes faltava ali um mês para aquele evento e não vinha mensagem. Eu falei, meu Deus, e agora? Na última semana que começava... Aí eu começava a preparar. Então, eu montava o esboço, primeiro tópico, o texto e tal, e passava para ele em português. Mas é só o tema, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. E os versículos baseados. Eu entregava desse jeito. Aí ele ia estudar aquilo ali. Então aí ele mesmo formava o conceito ali. Ele fala que o Espírito Santo que dava para ele. Tanto é que aí ele começou a pregar dentro daquele esboço. Ele segue aquele esboço. E teve... Nos últimos casos agora, que eu fico a semana toda fora, ele participa de um PG, de um grupo de Ribeirão Preto,
online, e no outro de Sertãozinho. E agora o pessoal, às vezes, quando não tem o pregador, a gente fala, João, tem como você pregar? Tem. Aí ele vai lá, ele mesmo prepara o esboço. E ele prega. E ele prega. Aí eu falei, já não tá dependendo mais de mim. Falei, Jesus. Tá dependendo só do Espírito Santo, Tá, né? porque antes ele dependia de mim, ele não depende mais agora. Então, assim, Mas é uma vitória. é uma vitória. Porque é uma vitória. ele é independente. Ele Independente, irmão. Se convidou ele. Se der o tema, ele vai estudar aquele tema. Se não der, ele vai orar. E para Deus dar o tema para ele. E ele começa a preparar. Que benção. Mas e essa da ovelha foi ele que preparou? A da ovelha, ele tinha feito uma pregação acho que uma semana antes, em São Paulo. Só que tinha ovelha, dracma, né? Aí acho que você tinha dado, acho que 8 minutos. Eu sei que eu fiquei encantado, porque foi 8 minutos e 11 segundos que ele utilizou. Eu falei, puxa, mas como é preciso, porque às vezes você oferece esse tempo, a pessoa vai lá 35 minutos. E ele foi exatamente. Exatamente, os 8 minutos. Aí ele falou, e aí? Eu falei, não sei. O que tem na sua cabeça aí? Ele falou, da ovelha. Eu falei, vai a ovelha. Então aí ele que trouxe, né? Acho que ele depois ele estuda, né? Porque no caso, se convidar ele para pregar e der, sei lá, 1 hora para ele vai utilizar esse tempo, é isso ou não? Uma meia hora? Bom, a primeira vez foi 11 minutos. A primeira vez foi 11 minutos? Vez foi 11 minutos. Aí na segunda ele foi para 22. Na terceira ele foi para 35, se eu não me engano. E agora ele passa dos 40, eu tenho que mandar parar. Jesus. Aí às vezes eu vou num convite, aí sempre o pessoal me chama pra sentar lá em cima, né? Eu falo, não, amor, eu quero sentar aqui embaixo porque eu quero ver ele sinalizar. Porque na verdade eu tenho que brecar. Eu tenho que ficar falando a hora e tal. Entendeu? Porque se deixar, ele passa do... Ele desenrola. Desenrola. Que benção, irmão. Olha, é um testemunho muito Eu fico admirado. E até mesmo quando eu sou forçado a fazer a tradução, né? Vamos falar assim. Porque não tem um intérprete lá no local. Ou os intérpretes, eles não têm costume de fazer voz e não... O pessoal tem um pouco de receio. Tem receio, né? Porque né? eu vejo que o João ele é super rápido pra fazer. Eu falo, meu Deus. Aí eu falo assim, ó, não foi... Irmão, o que ele pregou lá, acho que eu falei 50%, 60%. Tem mais, é que eu não consegue acompanhar. Não consigo acompanhar e formar a frase, entendeu? Não dá. Entendi. Eu até falei com o Douglas esse dia, eu falei assim, você não conhece alguém aqui em São Carlos que tá surgindo uns convites aí? Que benção. Aí a gente vai fazer um teste com o Douglas já, então. Vai fazer um teste. Porque tá precisando dos intérpretes. Que benção. O irmão Leandro, a gente já tá encerrando nossa conversa, foi muito produtiva. Eu quero dizer que tanto a presença do irmão aqui, quanto a do João, foi assim, para nós é um presente. Ouvir vocês, participar disso de uma pequena parcela, a gente fica honrado e para nós é um presente poder ouvir esses relatos. E aí, assim, irmão, que conselho que o irmão daria para algum pai, alguma família, alguma mãe que teve a notícia há pouco tempo, chegou essa informação de que o filho tem uma necessidade especial, sei lá, qual que é o conselho que o irmão daria? Olha, que eu vejo em muitas famílias, né? Algumas não estão nem aí, acho que eles se interessam muito ali na questão, eu falo, às vezes é a família carente, tudo, se interessam muito na questão do benefício, né? Porque ali eles passam a receber um benefício e foca naquele benefício e não quer que aquela criança se desenvolva, entendeu? Eu já percebi em várias famílias, porque a gente conhece e passa a tentar ter contato, né? Pra incentivar também, Sim. Porque eles podem, entendeu? Fazer alguma coisa, ser alguma coisa no futuro. Então algumas famílias já costumam já não deixar participar de algumas coisas. Então eles têm que pensar que lá na frente a gente não vai estar aqui mais, né? Então a gente tem que criar eles para ser independente, né?
entender a sociedade, saber dos deveres, dos direitos. Tem família já que quer forçar eles a ser alguma coisa. Não, porque, por exemplo, ó, o João faz isso, isso e isso. Mas eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Então a gente tem que trabalhar o que ele é capaz de fazer. Então, o João é capaz de fazer isso? Amém. O outro, ele é capaz de fazer uma faculdade? Que às vezes tem família forçando o filho a fazer aquela faculdade. Uma situação. Entendeu? Aquela situação que ele não consegue, entra em depressão porque está sendo forçado. Então a gente tem que, bem assim, com mais cautela, analisar bem, né, a capacidade deles. Porque tem a questão do autismo também, que é uma questão até que eu preciso estudar, que eu não conheço muito bem, mas tem surdo autista, entendeu? Então, quer dizer, além de ser surdo, tem a questão do autismo. Como é que a gente vai cuidar? Então, assim, a família tem que estar atenta às notícias, aos estudos, para poder ajudar de uma melhor maneira ao desenvolvimento do filho. Isso que eu tenho a dizer para eles. Que benção. Eu só tenho a agradecer novamente, né? Agradecer a Jesus. Amém. E agradecer a vocês, que o nome de Jesus seja engrandecido através da vida de vocês. E só complementando? Tá. E as igrejas? O que as igrejas podem fazer? Fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria? Ele acolhia. Entendeu? Então, as igrejas têm que estar abertas já a esse tipo de inclusão, né? Que Jesus abraçava a todos. Todas as pessoas. Entendeu? Então, ele fala lá em João 15:13, se eu não me engano, no momento que está lavando os pés dos discípulos, que é para os discípulos seguir o exemplo dele. Então, resumindo, fazer o que Jesus faria. Que benção. Olha que encerramento, que fechamento. Vocês ouvintes, então, da 99 Não É 100 podcast, compartilhe o testemunho do nosso irmão Leandro. Que sensacional. Estou tocado aqui pelo que Jesus está fazendo através da vida dele, da família dele, através do João Pedro. Que Deus possa abençoar todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.